Eu sou a Elizabeth, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Aqueles que já nos acompanham, que sejam muito bem-vindos. E aqueles que nos assistem pela primeira vez, recebam nossas boas-vindas de modo especial, sintam-se acolhidos pela nossa casa, mesmo que virtualmente. O nosso tema do mês é a família, a onda do amor. A palestrante de hoje é a nossa querida amiga Paula Reis, que também é trabalhadora da nossa casa. E hoje ela vai nos falar sobre a pedagogia do amor. Antes disso, nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece. A leitura de hoje é um lindo trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. E havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Vamos então fazer a nossa prece. Senhor nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, querida Irmã Rosa e todos os benfeitores que nos auxiliam neste trabalho. Agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para este encontro e este aprendizado. Envolvidos pela Tua luz e pelo Teu amor, Pai amado, vamos abrandando nossos corações e abrindo nossas mentes para receber as palavras trazidas pela nossa querida amiga Paula, que preparou este estudo com tanta dedicação e carinho. Que o Evangelho do nosso Mestre Jesus seja nosso guia de conduta nesta jornada terrena e que seus ensinamentos nos sirvam de alento em todas as nossas aflições. Que a nossa palestrante possa ser inspirada pelo alto nesta oportunidade bendita. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir então a nossa amiga Paula. Olá, queridas amigas e amigos do Centro Espírita Irmã Rosa. É com muita gratidão que recebemos mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em corações para refletirmos juntos sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a doutrina espírita. Que Jesus, nosso divino mestre e amigo, possa estar entre nós, que os bons espíritos nos envolvam e nos amparem, nos intuindo durante toda essa nossa conversa. O tema do mês de janeiro é Família, a onda do amor.
E hoje, conforme já foi anunciado pela nossa amiga Beth, nós vamos conversar sobre a pedagogia do amor. Esse é o nosso tema. Então, eu gostaria de iniciar trazendo alguns conceitos que acredito que vão nos ajudar na compreensão de alguns pontos que vamos trazer para a nossa reflexão. O primeiro conceito, dentro do contexto que estamos conversando, é o de pedagogia. Quando falamos em pedagogia, estamos nos referindo a métodos de educação, a estratégia, a um conjunto de técnicas de educação. Já quando nos referimos à educação, esse conceito ele é mais amplo, ele é mais abrangente. E se formos na origem da palavra, que vem do latim educare, significa tirar para fora. Já quando nos referimos à palavra instruir, instrução, está relacionado à aquisição de conhecimento. Então, fazendo uma comparação, enquanto o instruir é um movimento de fora para dentro, de aquisição de conhecimento, educar vai além. Educar é um movimento de dentro para fora, para que o indivíduo possa expressar a sua potencialidade. Tem a ver com o desenvolvimento das potencialidades de um indivíduo. Então, hoje nós vamos transitar um pouquinho sobre esses conceitos, vamos trazer alguns textos para a nossa reflexão, para a gente tentar compreender num plano mais amplo a pedagogia do amor de Deus, né, nosso Pai Criador, para toda a humanidade, e no contexto da família, qual o nosso papel, seja como educadores, seja como educandos. Então eu gostaria de iniciar trazendo um texto de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, que está no livro SOS Família. O título é Educação. Eu pensei alguns trechos em que Joana fala um pouco sobre essas diferenças, sobre esses conceitos. Então ela começa dizendo que a educação é a base para a vida em comunidade, por meio de legítimos processos de aprendizagem que fomentam as motivações de crescimento e evolução do indivíduo. O que entendemos que a benfeitora quer nos chamar a atenção é que para vivermos em comunidade, o que vai estabelecer as melhores condições é a base de tudo isso é a nossa educação. Porque existe sempre, em todas as sociedades, um conjunto de regras, de normas que estão muitas vezes estabelecidas e outras que são de entendimento comum, de senso comum. Então é preciso que as pessoas, a partir da educação, possam estabelecer uma convivência mais harmônica. Por isso que ela diz que essa é a base da vida em comunidade. Mas um pouquinho mais à frente, ela vai falar sobre a instrução. A instrução é o setor da educação na qual os valores do intelecto encontram necessário cultivo. Conforme falamos no início, a instrução está relacionada com a aquisição de conhecimento, né? Mas não podemos parar por aí. Desenvolver o intelecto é algo muito importante, faz parte também da nossa evolução como seres, como espíritos. Precisamos também desenvolver o intelecto. Mas sabemos que a humanidade já cometeu grandes equívocos por meio de um intelecto bem desenvolvido. A alta tecnologia já matou milhões, já fez muitas guerras. E agora mesmo, né, trazendo para a nossa realidade atual, temos na palma da mão computadores. Os smartphones são verdadeiras armas, muitas vezes, que servem quando mal utilizadas, para disseminar notícias falsas, para disseminar pânico, até mesmo para difamar pessoas. Então,
Se antes falávamos em guerras mais clássicas, hoje temos um armamento poderoso nas nossas mãos até mesmo das crianças. Então é importante que esse avanço intelectual, esse investimento que as famílias normalmente fazem, buscam fazer na medida de suas possibilidades no desenvolvimento do intelecto, precisa estar acompanhado do desenvolvimento moral. E Joana vai continuar. Mais à frente ela vai dizer: a educação, porém, abrange área muito grande, né? Diferenciando da instrução. Na quase totalidade da vida, no período de formação do homem, é pedra fundamental. Por isso que ao Instituto da Família compete a indeclinável tarefa, porquanto pela educação e não pela instrução apenas, se dar-se-á a transformação do indivíduo e, consequentemente, da humanidade. Então é interessante esse texto da Joana, porque ela inicia falando que a educação é a base para a vida em comunidade. E depois ela vai dizer que é a partir da família, é uma tarefa da família em preparar o indivíduo para que ele possa conviver melhor em comunidade e assim, se transformando individualmente, transformar também a humanidade. Então, esse é um conceito e são ideias muito importantes. E Joana de Ângeles finaliza esse texto dizendo que a educação encontra no Espiritismo respostas precisas para a melhor compreensão do educando e maior eficiência do educador no labor produtivo de ensinar e viver. Porque a doutrina espírita nos traz essa ideia, né, nos revela que somos espíritos imortais. E ela que trazemos toda uma bagagem de vivências, de diversas reencarnações, com muito aprendizado, mas também com grandes equívocos. Então, quando recebemos em nossa família um novo ser, um novo ente, né? Seja na condição de filho, de neto, de um tutelado, alguém que esteja sob a nossa responsabilidade de educar. Sabemos que é um espírito que traz toda uma bagagem e que será certamente o nosso companheiro nessa trajetória evolutiva, tanto do espírito, do educando, como também do educador. Então é isso que Joana de Ângeles está chamando a atenção, como que essa compreensão, que a doutrina espírita, esse esclarecimento que ela nos dá, como isso é importante nesse grande desafio que é a educação na família. Então vamos tentar entender um pouquinho mais quem é o educando que nós recebemos, para que assim a gente possa entender o nosso papel na condição de educador. E aí eu trago também um trecho de um outro livro, dessa vez psicografado por Raul Teixeira, um livro do espírito Camilo. O título é Minha Família, o Mundo e Eu. Observem o que Camilo nos diz no capítulo 10, para a educação de teus filhos. Cada vez que o Criador põe nos teus braços um de seus espíritos, convertido em filho da tua carne ou dos teus sentimentos, é o indicativo do quanto ele confia em ti. Achei belíssima essa frase, né, esse texto do Espírito Camilo, porque às vezes a gente não para pensar muito nisso, né? A gente sabe, né, a doutrina espírita nos esclarece que recebemos um espírito com toda uma bagagem, assim como nós, mas, acima de tudo, é um filho de Deus, que Deus nos confiou. Então, ainda que ele traga uma série de desafios, seja de ordem moral, seja de ordem de saúde, problema de saúde, então, são diversos desafios que podemos receber nas nossas famílias. Mas, acima de tudo, precisamos compreender que se Deus colocou um filho querido, um filho amado aos nossos cuidados, é porque ele confia em nós.
Então Deus conta com a gente nesse grande processo dele, né, desse grande processo divino, que é a pedagogia do amor, para que nós todos possamos aprender a amar. E aí Camilo, mais à frente, ele vai dizer: estás capacitado a entender que é cooperador de Deus. Então é assim que nós precisamos nos ver, como cooperadores do nosso Pai. E aí Camilo finaliza: reflete que antes de tudo tens o dever de orientá-los para que sejam reverentes à vida, a Deus e respeitosos para com seus semelhantes, de quaisquer idades, nacionalidades, etnias ou condições socioeconômicas, tornando-se cidadãos conscientes dos passos que deverão empreender durante a trajetória terrestre. Então, esse trecho, ele está totalmente de acordo com aquilo que Joana de Ângeles nos trouxe no início do outro texto, quando ela diz que a educação é a base para a convivência, né, em sociedade. E aqui ele está dizendo, por que é a base? Porque nós precisamos criar cidadãos de bem, pessoas de bem. Precisamos, como espíritas, lembrar que Jesus é o nosso modelo e guia. Então, em tempos em que esses termos pessoa de bem, cidadão de bem, muitas vezes é usado de uma forma banal, de uma forma distorcida, a nossa referência sempre é Jesus. Então, ainda, claro, somos todos muito imperfeitos, mas aquele é o nosso norte. E a doutrina espírita nos traz isso. O homem de bem está ali, está no Livro dos Espíritos, está ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Como disse Joana de Ângeles, o Espiritismo é uma grande ajuda que nós temos na nossa pedagogia do amor da nossa família. Precisamos lembrar disso. Fazendo uma analogia, é como se nós fôssemos sementes. Trazemos todo um poder germinativo que vai sendo desenvolvido à medida que o nosso terreno íntimo vai sendo adubado. E isso se dá através das múltiplas experiências, né? Os espíritos nos dizem que da necessidade, nos falam da necessidade da encarnação, que é o processo pedagógico, a pedagogia do amor que Deus estabeleceu para nós, que é nas vicissitudes da vida na matéria que vamos nos desenvolvendo moralmente. Então é importante a gente lembrar disso. É a grande pedagogia do Criador para nós, que apesar de todas as vezes em que falhamos, dos grandes equívocos que temos cometido ao longo da nossa existência, das nossas existências como indivíduos encarnados, Deus não nos pune. Deus nos oportuniza, nos dá novas possibilidades para repararmos nossos erros. Essa é a pedagogia do amor. E assim, ao longo das existências, vamos extraindo todas essas potencialidades, todo esse amor divino que está em nós. Quando falamos de amor, nos lembramos do apóstolo Paulo, quando ele coloca o amor, a caridade, quando ele coloca a caridade como a maior das virtudes, ele está colocando o amor. E é no seio familiar que temos a oportunidade de praticar a caridade, que é a maior das virtudes, segundo Paulo, que é o amor. E aí vamos buscar na questão 886 do Livro dos Espíritos, que nos fala sobre a caridade conforme entendia Jesus, que é o nosso conhecido BIP, né? Que é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Benevolência, indulgência, perdão. É no seio familiar, é no bojo da família, no bojo do lar, que nós vamos exercitar isso em sua plenitude.
Porque, como já vimos, recebemos, a família está lá no planejamento reencarnatório, é um reencontro de almas afins, mas também, muitas vezes, de almas que precisam se entender, que têm grandes débitos. E é ali, no dia a dia, é que vamos experimentando essa nossa capacidade de perdoar, experimentando a nossa benevolência, a nossa indulgência. Porque no nosso dia a dia, nas nossas relações, seja no trabalho, seja na casa espírita, aliás, especialmente na casa espírita, nós temos mais facilidade em controlar alguns impulsos que nós temos, a nossa paciência acaba a gente conseguindo praticar melhor, porque é um irmão que nos ajuda aqui na casa. Então a gente consegue se moldar, na maioria das vezes, de forma com maior facilidade. Mas no dia a dia, ali, no desgaste da convivência diária, isso nem sempre é tão fácil assim. Normalmente a gente acaba sendo o que a gente é realmente, luz e sombra. Então esse é o grande desafio, por isso que na célula da família, essa célula da sociedade, da humanidade, é ali que é a grande oportunidade que nós temos de exercer a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, meus amigos, se nós sabemos quem é o educando, se nós já temos a orientação dos espíritos sobre essa pedagogia do amor que precisamos exercer, precisamos também estabelecer como que vamos conduzir, ou pelo menos tentar ser o nosso projeto pedagógico em família, de forma que a gente possa exercer na condição de educadores a nossa autoridade, mas sem ser autoritários, porque o autoritarismo é uma degeneração da autoridade. A autoridade, ela só faz sentido de ser exercida quando é para provocar, para promover o crescimento do outro. Precisamos também dar limites, claro, mas sem limitar o desenvolvimento daquele indivíduo que está sob nossos cuidados. E, acima de tudo, educar e não apenas instruir. Porque sabemos que há pessoas muito instruídas, mas que não são educadas, que não são capazes de olhar nos olhos de um funcionário considerado invisível, aquela pessoa que ninguém cumprimenta, não são capazes de dar um bom dia para um vizinho. Então, há pessoas que têm muita instrução e pouca educação. Mas há também, eu tenho certeza que todos nós, se pensarmos um pouquinho, conhecemos pelo menos um ou outro exemplo de pessoas que são muito pouco instruídas, mas que são muito educadas, que já avançaram mais um pouco nesse processo de extração do amor, da centelha divina dentro de si. E aí eu gostaria de trazer a história de uma pessoa muito querida da convivência da minha família, uma pessoa que vive, na verdade, a experiência da pobreza. Desde muito pequena, a nossa amiga Cris, ela teve muita dificuldade de ordem material, de ordem familiar, passou muita dificuldade. Instrução ela teve o mínimo do mínimo, só estudou assim os primeiros anos do ensino fundamental, porque desde muito cedo precisou trabalhar. E para ela nunca faltou dedicação, nunca faltou a disposição para trabalhar. Ela entendia naquele contexto de sua família que ela precisava disso. E aí o tempo foi passando, ela se casou, foi mãe de 3 filhos, a quem sempre se dedicou com muito assim, afinco, com muito amor, de forma assim que nos sensibilizava como ela cuidava daqueles filhos. Num dado momento, nesses reveses da vida, houve uma cisão no relacionamento com o pai de seus filhos e, na verdade, com toda a família do pai de seus filhos. Os anos se passaram, o contato foi perdido e ela lamentava profundamente, mas não havia mais aquela relação. Até que
num dado momento, chegou ao seu conhecimento que a sua ex-sogra, né, vamos dizer assim, a mãe, a avó de seus filhos, a avó paterna de seus filhos, estava muito doente. Ela tinha uma doença já num estado bastante avançado. E toda aquela família, na verdade, havia se degenerado. Não havia mais contato daquela mãe com seus filhos. Ela então, muito sensibilizada, procurou aquela senhora e a partir dali ela passou a cuidar dela diariamente. Antes de ir para o trabalho ou depois na saída de seu trabalho, ela limpava suas feridas, ela dava banho, levava compras, né, dividindo aquele salário muito modesto. Ela separava uma parte para deixar lá para ela umas frutas, um legume, uma comidinha quentinha, uma sopa para ela tomar à noite. E a partir dali, ela começou um processo, se empenhou muito para trazer de volta, para reunir aqueles filhos em torno daquela mãe. E com muita dificuldade ela ia tentando, e isso realmente nos sensibilizava. Até que um dia nos encontramos e ela tinha um sorriso diferente no rosto. Perguntei para ela o que houve. E ela então me contou que finalmente os filhos estavam cuidando da mãe. Ela conseguiu quebrar aquela corrente de mágoa, de ofensas. Então, ela exerceu esse poder, né? Exerceu essa capacidade que ela tinha de reunir as pessoas, de romper aquela casca da mágoa. E então, eu perguntei para ela, mas olha, o que te motiva com tantas dificuldades que você já trazia com aquela família, com tantos obstáculos? O que te motiva a superar isso e estar ali, fazendo todo esse movimento que ia além de cuidar daquela senhora, e sim promover a reunião daquela família? E aí ela me deu uma resposta muito simples e muito direta e que me tocou profundamente. Ela me disse assim: Jesus nos falou que precisamos perdoar. O que eu vou fazer? Eu preciso perdoar. Então aquela senhora, aquela mulher muito simples, muito humilde, de pouquíssima instrução, ela já tinha uma capacidade de amar um pouco mais desenvolvida do que a maioria de nós, eu acredito. Então, meus amigos, é importante que as relações familiares se estabeleçam com a base no amor, porque só o amor é capaz de perdoar, de superar essas diferenças, como no caso da nossa amiga. Então, nós também precisamos saber, precisamos lembrar que há uma ferramenta preciosa que pode nos ajudar e que nos ajuda muito, que é a prática do estudo do Evangelho no Lar. Isso Joana de Ângeles também fala nesse livro, mas em outro capítulo, quando ela fala, no capítulo 23 do SOS Família, que fala do estudo evangélico no lar. A benfeitora vai nos dizer que da mesma maneira que nós oferecemos o pão e o agasalho, é fundamental que a gente ofereça também o alimento espiritual. Não podemos nos restringir a proporcionar saúde, estudo, né? Vestimenta. É preciso também nutrir aqueles espíritos, estabelecer as bases do amor naquela família. E o que vai nos dar essa base espiritual, esse alimento da alma, é a prática do Evangelho no Lar, essa ferramenta preciosa. E ela vai dizer, Joana de Ângeles vai dizer: a noite da oração em família, do estudo cristão no lar, é a festiva oportunidade de conviveres algumas horas com os espíritos de luz, que virão ajudar-te nas provações purificadoras, em nome daquele que é o benfeitor vigilante e amigo de todos nós,
que é o nosso Mestre Jesus. Então, ela chama atenção para isso, esse momento festivo. Por que festivo? Porque nós recebemos vibrações de amor, vibrações de luz. Quando estabelecemos essa rotina, cada família com a sua, é um momento em que nos conectamos com a espiritualidade superior, que vem ao nosso auxílio. E é um momento realmente de luz para cada família. Então, amigos, já caminhando para a parte final da nossa reflexão de hoje, vamos lembrar que grandes almas que estiveram entre nós, como Paulo, Santo Agostinho, Francisco de Assis, quando eles falam em amor, eles falam desse projeto grandioso de Deus para nós. Chico Xavier, nosso querido Chico, psicografou mais de 400 livros, levando consolo e amparo, luz para milhões e milhões de famílias. Ele não se restringia ao seu núcleo familiar. O amor dele transcendia e levava esse amor para muitas, inúmeras famílias. Então, no nosso atual estágio evolutivo, da maioria de nós ainda não conseguimos vivenciar isso. Não conseguimos ainda expandir tanto assim essa nossa centelha divina. Mas é no núcleo familiar que temos a grande oportunidade de desenvolver esse afeto, criar esses vínculos, a responsabilidade, o cuidar, para que finalmente um dia possamos ter essa capacidade, desenvolver essa capacidade de amar plenamente a todos, nessa grande família universal, da qual todos nós fazemos parte. Então nós temos esse amor no estágio embrionário, precisamos lembrar que as leis de Deus, que representam a lei do amor, estão na nossa consciência. E toda vez que uma criança nasce, ela traz em si também essa consciência, essas leis estabelecidas na sua consciência. E cabe à família oferecer as melhores condições para que essa criança, esse ser que nos chega para cuidar, cabe à família fazer ou contribuir da melhor forma possível para que aquela criança consiga cumprir o que ela veio fazer aqui, consiga cumprir o seu planejamento nessa reencarnação. Então a família, já finalizando, é como se fosse assim um trampolim em que vamos dando assim pequenos saltos, vamos procurando o equilíbrio, vamos experimentando, até que finalmente possamos dar o grande salto para a nossa vida. E assim, meus amigos, encerramos a nossa participação de hoje, muito agradecida por mais essa oportunidade. Vamos ter agora a prece de encerramento pelo nosso amigo Breno. Muito obrigada, até uma próxima vez e muita paz a todos. Graças a Deus, graças a Jesus. A nossa doutrina espírita nos orienta a oração em agradecimento ao término de uma tarefa, ao fim de uma atividade. E assim, também agradecemos aos bons espíritos que nos orientam e nos amparam a cada dia. Tivemos agora mais uma abençoada oportunidade de estudo à luz da doutrina espírita. Que a luz do Mestre Jesus permaneça conosco e abençoe os lares, abençoe as famílias. E pelo exercício do amor em nós, pedimos por nossos irmãos em humanidade. Nestes delicados dias pelos quais passamos, rogamos saúde aos que se encontram adoentados. Rogamos renovação de ânimo e esperança aos que se apresentam desanimados. Que em nossas orações haja sempre espaço para vibrarmos o bem pelo próximo e assim fortificarmos a corrente de fraternidade, sentimento que carrega outras manifestações do amor, como a indulgência. E pelo exercício do amor, aos poucos,
nos tornaremos melhores cristãos. E ao bondoso Pai, rogamos a fluidificação da água, que ela possa receber as sutis vibrações do alto e colaborar com nossa saúde e equilíbrio. Muitas bênçãos, saúde e paz. Assim seja.